Bem, gente, jornalista do centro do país afirma que Ferreira tentaram tirar Ferreira do Grêmio no último dia de janela. O jogador tem apenas 5 jogos completados dentro do Campeonato Brasileiro e uma saída poderia ter sim acontecido no último dia. Quais os clubes? A gente fala sobre isso depois da vinheta. E mais, a chance de Ferreira ainda deixar o Grêmio para clubes de fora do Brasil, já que a janela para sair, ela ainda perdura. No caso, ela ainda está aberta. Depois da vinheta a gente fala sobre isso. Deixa teu like, te inscreve no canal pra gente falar sobre Ferreira, que toda janela tem proposta para sair e nunca sai. Agora, mais uma vez, segundo o jornalista que divulgou neste último domingo, que 2 clubes tentaram fazer propostas por Ferreira. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bom, gente, o jornalista é Jorge Nicola, conhecido jornalista que afirma que tentaram tirar Ferreira do Grêmio. A matéria é a seguinte: Nicola confirma, tentaram tirar do Grêmio Corinthians e mais um. Buscam a contratação de Ferreira. Detalhes são expostos. Olha só a matéria. No caso é Corinthians e Santos, né? Jornalista divulgou neste domingo notícia envolvendo o atacante Ferreira. Às 16 horas de Brasília, o Grêmio enfrenta o Vasco em São Januário pela 18ª rodada. Assim começou a matéria do jornalista. O time gaúcho procura vencer o time da Colina para retomar o G4 e tentar ainda continuar na briga ou encostar no líder Botafogo. Aí agora a gente vai para Ferreira. Nicola conversou com o empresário Pablo Bueno, que cuida da carreira de Ferreira, e confirmou propostas de Corinthians e Santos pelo atacante de 25 anos. O Timão tentou contratar o jogador para substituir Roger Guedes, negociado ao Al Rayyan do Catar, e o contato do Peixe foi feito por Paulo Roberto Falcão, que deixou o clube paulista recentemente. A tentativa do Santos, ela foi alguns dias antes da janela fechar. Esta é uma informação bem por cima do que disse o Jorge Nicola. Segundo o Jorge Nicola, ele conversou com o Pablo Bueno, o empresário do Ferreira, e que já admitiu, né, Corinthians e Santos interessados no jogador. Agora a gente vai para o que a gente tem, mas antes a gente continua, ó. O jornalista informou que a relação de Pablo Bueno com os dirigentes do Grêmio é ruim desde os tempos de TT, que é verdade, que deixou o Imortal em 2019 para se transferir ao Shakhtar Donetsk. Porém, a falta de tempo hábil para avançar nas tratativas com o Corinthians e Santos fizeram nenhuma nem outra negociação avançar, tendo em vista que a janela de transferências fechou no último dia 2, portanto, Ferreira fica ao menos até dezembro no Imortal. Bom, a gente seguiu buscando informações sobre o caso Ferreira, né? E mais uma sondagem pelo jogador que, segundo o SofaScore, tem em competições nacionais pelo Grêmio 9 jogos, 0 como titular. No caso, domingo foi o 10º jogo e o primeiro jogo iniciando como titular. 2 gols, apenas 3 assistências, 47 minutos para marcar um gol, 7 passes decisivos, 9 chutes, 4 no gols, 19 dribles certos, 1 a cada 12, nota de 6,97. Esses são os números de Ferreira em competições nacionais pelo Grêmio. Fechou? 10 jogos o Ferreira tem em competições nacionais. É muito pouco, né? Lembrando que na temporada passada
na Série B. O Ferreira passou a maior parte na verdade, a temporada toda lesionado, voltando, se recuperando de lesão, jogou pouquíssimas partidas. Vamos lá. O Grêmio diz que não recebeu nada do Santos e nem do Corinthians. O que o Jorge Nicola coloca aqui da relação Pablo Bueno, dirigentes do Grêmio, ela é verdadeira. Não existe a relação Pablo Bueno, Grêmio e Renato, principalmente. O Renato não conversa com Pablo Bueno. O Renato não troca nem duas palavras com Pablo Bueno. Ele não suporta o empresário. Começamos por aí. Os dirigentes antigos do Grêmio tinham rixa com o Pablo Bueno. E os dirigentes atuais também não têm uma boa relação. Então, digamos que ele não tem uma boa entrada dentro do clube. Desde lá da época do TT, que saiu brigando na justiça para sair e tudo mais. O Ferreira já botou o Grêmio na justiça também e nunca jogou nada, a verdade é essa. O Ferreira é elevado num patamar que... Entendeu? Nunca jogou nada. Gente, 10 jogos em campeonatos nacionais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. No caso, em 2023, né? Isso em 2023. Ano passado ele jogou pouquíssimo. Ele tem 10 jogos em competições nacionais pelo Grêmio nesta temporada. Um jogo apenas começando como titular, que foi o último agora, contra o Vasco. 2 gols e 3 assistências. Ah, pensando, 10 jogos, 2 gols, 3 assistências, entrando do banco. Não é ruim, 7 passes decisivos. Pensando assim, o mapa de calor é ali pelo aquele lado esquerdo dele, onde ele joga pro DVD e tudo mais. Mas se ele tem 7 passes decisivos, como é que ele joga só pro DVD? Mais ou menos. Mas não existe a saída de Ferreira agora. E times da Europa não tem nada. Pelo menos foi o que os dirigentes do Grêmio nos passaram. Fechou? Deixa o like, um abraço, valeu, fui!